Muito bem. Nesta aula vamos continuar a classificação de impostos. No final da última aula vimos que os impostos podem ser diretos e indiretos. Diretos quando não há repasse do encargo financeiro e indiretos quando ocorre esse repasse, nos moldes dessa figura que nós vamos ver agora. Vamos lá. Vejam lá, o Borbinha de bigode comprando um produto por R$1.000 de um mercado, não é? Ou seja, a mercadoria é 830, o ICMS 170, mas o consumidor está pagando 1.000, que é o contribuinte de fato. E o contribuinte legal está fazendo a transferência do encargo financeiro para o consumidor. Este é, portanto, o imposto indireto. Lembrando sempre que o contribuinte de fato, embora receba essa denominação doutrinária, não faz parte da relação obrigacional tributária. Ele não é sujeito passivo da relação obrigacional tributária. Muito bem. A outra classificação doutrinária diz respeito à alíquota, a forma, o tipo, na verdade, de alíquota. Na verdade, quando se fala em alíquota, normalmente vem à mente a imagem de um percentual. 4% do valor do veículo, no caso do IPVA, 18% no caso da mercadoria, do ICMS, 27,5% no caso do imposto de renda sobre o salário, enfim. É isso. Mas nem sempre funciona assim. A alíquota pode ser uma alíquota fixa, chamada alíquota específica. A alíquota percentual é chamada alíquota ad valorem, um percentual sobre o valor. 4% sobre o valor do veículo, 3% sobre o valor do imóvel, 18% sobre o valor da mercadoria, 10% sobre o valor do produto industrializado e por aí afora. Mas existem as chamadas alíquotas específicas, são fixas. Por exemplo, são devidos R$100 por tonelada de trigo importado. Não interessa o preço do trigo, são R$100 por tonelada de trigo importado. São devidos R$20 por par de sapato importado, R$10 por unidade daquele produto, determinado produto, e por aí afora. Então, neste caso, a base de cálculo, quando a alíquota é específica, é a unidade de medida adotada pela lei. Tonelada, quilo, unidade, par, dúzia, grossa, seja lá o que for. E quando a alíquota for ad valorem, é um percentual sobre o valor do produto, o valor da renda, etc. Então, esses dois tipos de alíquota ad valorem e alíquota específica, fixa, é que nos dão uma outra classificação de impostos. Vamos lá conhecer. Impostos fixos e proporcionais. No imposto fixo, o valor a ser pago é fixado pela lei, independente do valor da mercadoria, do serviço ou do patrimônio tributado. É um valor específico determinado pela lei. E o imposto proporcional, a alíquota é ad valorem, ou seja, é um percentual sobre a base de cálculo, sendo, portanto, variável. Ela vai variar de acordo com a base de cálculo. Muito bem. Além disso, existe uma outra classificação importante de impostos. As outras, existe uma outra classificação. Existe uma denominação res. O que é res em latim? Res é coisa, é bem, é objeto. Então, os tributos ou impostos reais são aqueles que incidem sobre a res, sobre o objeto, sobre a mercadoria, sobre o carro, sobre o produto industrializado, sobre o imóvel urbano, sobre o imóvel rural. São chamados impostos reais. Ao contrário, imposto de renda não incide sobre a res, um objeto, incide sobre a renda da pessoa. O ISS, sobre o serviço prestado, não é um objeto. Então, o IOF não incide sobre um objeto. Não, incide sobre uma operação de crédito, de seguro, etc. Então, são chamados impostos pessoais. Vamos dar uma olhadinha nessa última classificação doutrinária importante com relação aos impostos. Vamos lá. Impostos reais incidem sobre a res,
o bem, a coisa, seja ela mercadoria, produto ou patrimônio. No caso de imóvel, urbano ou rural, no caso de produto industrializado, mercadoria. E pessoais, incidem sobre a pessoa do contribuinte e não sobre a coisa, como é o caso do imposto de renda, do IOF, do ISS, são considerados impostos pessoais. Então, o real vem de res, coisa, em latim, e os impostos pessoais, estes sim, são aqueles que incidem sobre a pessoa e não sobre um objeto, como é o caso dos impostos reais. Muito bem. Um detalhe muito importante é o seguinte: nós estamos vendo que as taxas e contribuições de melhoria, você sabe por qual atividade estatal específica você está pagando, tanto no caso das taxas, quanto no caso das contribuições de melhoria. No entanto, no caso dos impostos, não é assim. No caso dos impostos, como nós já vimos no artigo 16, é o tributo que tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Isso é o caso dos impostos. Muito bem. Mas muito cuidado que a taxa e a contribuição de melhoria, você sabe, no caso das duas, por qual atividade estatal você está pagando. O que não quer dizer que o dinheiro tenha que ser aplicado naquele serviço, naquele exercício do poder de polícia, no caso da taxa, ou na obra, no caso da valorização imobiliária, da contribuição de melhoria. Portanto, o fato de você saber por qual atividade estatal você está pagando não quer dizer que o dinheiro tem que ser aplicado ali. Ora, vamos imaginar que você vai num médico. Você vai num médico, num dentista. Você vai fazer um tratamento dentário, você vai pagar para ele, você sabe por que você está pagando para ele, pelo tratamento dentário. Mas ele pode pegar aquele dinheiro e não necessariamente aplicar no aprimoramento do serviço dele, e vai fazer uma viagem para a Austrália, de férias. Então, cuidado, uma coisa é você saber por qual atividade você está pagando, a outra é a pessoa jurídica que recebeu aquilo ter que aplicar naquela atividade. No caso das taxas e das contribuições de melhoria, não é, pode até haver essa vinculação, nós vamos ver, mas não é obrigatório. Mas no caso dos impostos, nós temos uma situação muito especial. Eu garanto que se eu chegar agora e perguntar para vocês para onde vai a arrecadação do IPVA do veículo de vocês, daquela Brasília, vocês têm lá a Brasília, né, vai, depois que passar no concurso vai melhorando, mas por enquanto a Brasíliazinha lá. Ora, para onde vai o dinheiro arrecadado de IPVA, que o contribuinte paga IPVA? A imensa maioria vai dizer, é para manutenção de estradas e é um absurdo, porque não é aplicado lá, porque não pode, porque isso é um roubo, e o dinheiro tinha que ser aplicado na manutenção das estradas, e as estradas estão uma confusão e buracado. Absolutamente. O artigo 167, inciso 4º, veda a vinculação da receita de imposto a órgão, fundo ou despesa. O orçamento do Estado não pode determinar, e nós vamos ver com detalhes, que a arrecadação do IPVA vá para a manutenção de estradas. É vedado constitucionalmente haver esse vínculo da arrecadação do imposto com determinada despesa, com determinado órgão. Não pode. É vedada a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, de acordo com o artigo 167, inciso 4º da Constituição, que nós vamos conhecer, mas que traz algumas exceções. Traz algumas exceções, ou seja, situações nas quais poderá haver essa vinculação da receita de impostos. Mas, como regra, por mais nobre que possa parecer, a lei orçamentária anual, a LOA de um município, não pode determinar que a arrecadação do ISS vá para criação de creches ou de asilos. Não pode. Mas bobo, não pode? Não, não pode, está vedado pela Constituição. Vamos conhecer o dispositivo agora, vamos lá.
Artigo 167, inciso 4º da Constituição. São vedados a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. A vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Mas o próprio inciso 4º, você observa, traz algumas ressalvas. Eu as separei, tirei do texto constitucional para ficar mais fácil identificar essas 6 hipóteses nas quais a receita de um determinado imposto poderá ser vinculada, poderá ser destinada a determinada despesa pela lei orçamentária anual de União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, nós temos uma regra geral. É vedada a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo de despesa. Portanto, a partir de agora, quando alguém chegar para vocês e disser assim, olha, é um absurdo, eu já pago IPVA e essa estrada é mal cuidada, esse dinheiro teria que ser aplicado na manutenção de estradas. Não só não teria, como é vedado que o orçamento determine essa vinculação. Mas vamos conhecer agora as 6 exceções, situações nas quais é permitida essa vinculação. Vamos lá. Primeira, repartição do produto da arrecadação dos impostos, a que se refere os artigos 158 e 159 da própria Constituição Federal. Como é que funciona isso? Nós vamos estudar mais tarde que uma parte da arrecadação, e às vezes toda ela, de determinados impostos não fica com aquela pessoa jurídica competente para instituí-los. É transferida para outras pessoas jurídicas. Por exemplo, no caso do IPVA, 50% são destinados aos municípios, onde tiver licenciado veículo, evidentemente. O ICMS, 25% tem que ser direcionado, tem que ser entregue aos municípios. E mais, o caso do ITR, Imposto Territorial Rural, 50% ou 100% da arrecadação, dependendo da circunstância, serão destinados ao município e por aí afora. Esses aspectos são chamados repartição da receita tributária. Estão previstos na própria Constituição Federal. Então é lógico que o orçamento de União, Estado, Distrito Federal e município tem que destinar, por exemplo, 50% da arrecadação do IPVA para o município aonde estiver licenciado o veículo. Pois a própria Constituição determina isso. Vamos para a segunda hipótese. Destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde e já a terceira também, para manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, são 2 possibilidades, para saúde e para ensino. E uma quarta, para a realização de atividades da administração tributária, da fiscalização, portanto. Nesta quarta hipótese, é a destinação da receita de impostos para aprimorar a fiscalização, compra de equipamentos, veículos, da administração tributária. Há essa possibilidade de vinculação da receita de alguns impostos para isso. Mas ainda temos 2 possibilidades. Vamos lá. Prestação de garantias, a quinta possibilidade. As operações de crédito por antecipação de receita previsto no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição. Como é que funciona isso? A Lei Orçamentária Anual, a LOA, ela é regida pelo princípio do equilíbrio. As despesas, a fixação, né, das despesas tem que se equiparar à previsão das receitas, lógico. O governo não tem sentido arrecadar mais do que precisa e nem pode arrecadar menos. Então, é o princípio do equilíbrio. Então, o que acontece? Janeiro serão arrecadados 60 milhões, despesas 60 milhões. Fevereiro, 50 milhões, despesas 50 milhões e por aí afora. Agora, imaginem que em setembro tem uma arrecadação maior, por circunstâncias quaisquer, uma previsão maior, e, portanto, há uma previsão de uma obra muito grande em setembro, porque a arrecadação em setembro é grande. Mas, por motivos quaisquer, esta obra precisa ser antecipada. Precisa ser antecipada
para fevereiro, mas não tem dinheiro no governo. Então ele vai ao banco, faz um empréstimo e oferece como garantia a arrecadação de setembro, que é grande. Então ele está vinculando aquela arrecadação de impostos para dar uma garantia para o banco. Essa é uma chamada operação de crédito por antecipação de receita. O governo está antecipando uma receita que ele sabe que vai ter em setembro para fevereiro através de um empréstimo. E, finalmente, uma última possibilidade, vamos lá, vinculação das receitas próprias geradas pelos impostos, a que se refere os artigos 155 e 156, dos estados e dos municípios, para prestação de garantia ou contra-garantia à União e para pagamento de débitos para com esta. Então, é uma última possibilidade de que uma parte dos impostos seja destinada para dar garantia de dívidas para a União ou contra-garantia de dívidas de valores devidos à União. Então, em resumo, quais são as 6 possibilidades para nós terminarmos? A repartição da receita tributária, destinação para a saúde, destinação para ensino, para a administração tributária, operações de crédito por antecipação de receita e, finalmente, garantia e contra-garantia para dívidas para com a União. Fora essas hipóteses, é vedada a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. E na próxima aula, continuaremos a falar alguns detalhes a respeito dessas espécies tributárias primeiras, taxas, contribuições, melhoria e impostos. Até lá!